me conceda, me dá o seu Espírito para conduzir tudo aquilo que Ele preparou para você e para mim nesta noite, que tudo possa ser para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o teu evangelho é coisa séria. Nós precisamos, ó Pai, fazer com que as nossas vidas sejam um instrumento do Senhor. Não basta só aceitarmos Jesus para tirar as benécias do teu reino, mas temos que fazer com que a nossa parte seja cumprida, Pai, para que salvemos também vidas para o teu reino, Pai, porque o Senhor disse: ide por todo mundo e fazei discípulos, discípulos que sejam, Pai, compromissados com o teu reino, Pai. Não somente, ó Pai, vivermos uma vida, Senhor Deus, normal e sabendo que aceitamos Jesus. Pai, me ajuda, Senhor Deus, me dê forças, me dê sabedoria, me dê condições, me dê, Pai, cada vez mais unção do teu Espírito Santo para eu ministrar a tua palavra, Pai, a tua palavra que é verdade, a tua palavra que é algo que nós precisamos do dia a dia para viver, Pai. Por isso, enche esse lugar da tua glória, encha do teu poder, manifesta a tua ação do teu Espírito, Pai. Nada venha interferir, Senhor Deus, aquilo que nós estamos propondo, Senhor, que é da tua glória, que é do teu poder, que é da tua ação, Pai. Por isso que a oração é fundamental para invocar a tua presença aqui nesse lugar. Não a presença do pastor Luiz, mas a presença de Jesus Cristo, Pai, que esteja à frente desse trabalho, Senhor Deus, de discipular, como Jesus fez com os seus discípulos, ó Pai. Eu não estou procurando discípulos para Luiz, eu estou procurando discípulos para o Senhor, Pai. É para o Senhor Jesus, para fazer a tua obra, Senhor Deus, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas, para que nós possamos ir e fazer o que o Senhor quer que a gente faça, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, o vivo. Tem um louvor que eu digo, entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, és a minha esperança, eu sou em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti mais uma vez. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro. Tu és um Deus de amor. Aleluia! Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu em minhas mãos preciso receber o quê? A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Obrigado, Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero uma ajuda de alguma irmã, de algum irmão, que possa distribuir aqui para mim a apostila. Amém? Uma para cada um, é uma folhinha só. Amém. O Romário me providencia uma caneta, por favor.
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Muito bom. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Cleide. Escolinha de... Presente. Graciele. Helena. Isso, que bonitinho. Bruna, lembro da minha primária. Bruna. Eu. Valmir. Oi. Pedro. E Pedro não está. Adailson também não está. Rosilene. Aqui estou. Roberto. Presente. Luciene. E Antônio. Amém, queridos. Temos duas ausências aqui. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, né, amados? Alguns estão refazendo a aula que não... Ou seja, o período que faltou. A Igreja Metodista tem dado muita ênfase, uma ênfase missionária de fazer discípulos. Porque a gente estava errado, fazendo com que o Evangelho fosse uma coisa que prega aqui, come uma pizza depois, todo mundo é amigo, todo mundo sai e tal, cada um faz a sua parte. Se puder salvar uma vida aqui, outra ali. Não, eu inclusive vou marcar com todos vocês uma pessoa que coincidentemente eu conheci, ou Jesusidentemente, né, eu conheci, que é um discípulo, ele não é nem pro pastor, ele é um discípulo da Igreja Batista Atitude. Né? Eles começaram agora há pouco tempo, ali no Icaraí, e já tem 1000 membros na igreja dela. 1000 membros. Eu não estou querendo 1000, não quero 2000, não quero nada disso. Nós queremos salvar vidas por reino de Deus. Quantas vidas nós salvamos esse mês, esse ano? Entendeu? Eu quero ver pessoas, a gente movimentar, a gente trabalhar. É difícil? Não, amados. É perseverante, é diferente. Jesus disse, a última coisa que ele saiu daqui foi, vocês têm que decorar isso, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. E esse verbo ide, ou fazei, é imperativo. O que é imperativo? Imperativo é uma ordem. Vai e faça. Né? É uma forma da qual a gente tem que estar fazendo o que Jesus mandou. É uma coisa muito importante. Amém, queridos? Se você não concordar, pode dizer, pô, pastor, eu não concordo muito, não. Depois fala no pessoal comigo, no privado. Mas nós temos que trabalhar para Jesus, porque Ele deu a coisa mais importante para nós, o Espírito Santo. Nossa apostila de hoje é cumprir a missão de ser discípulo. Repete comigo. Cumprir a missão de ser discípulo. No Evangelho que nós estamos procurando trazer aqui a memória, o Evangelho de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Cristo, tem o versículo 4 que ele diz, eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que ele quer dizer com isso? Eu fiz a minha parte. Amém, queridos? Eu fiz a minha parte. Eu cumpri, né? Eu glorifiquei você na terra, consumando. Está consumado. Não foi isso que ele falou na cruz? Está consumado. Ou seja, eu cumpri a minha missão. A missão de quê? Da obra que Deus confiou a Jesus. A gente acha Jesus Cristo que para ele foi tudo fácil. Opa! Foi ele, eu sou chato, estou sendo mais chato ainda, estou ficando mais velho, estou ficando mais chato ainda com barulho, com intervalo. Eu acho que agradar a Deus tem que ser, as coisas têm que estar no ritmo, tem que estar na unção. O que acontece? Cumprir a missão, fazer de si, parece fácil para Jesus, mas não, Jesus era filho de seu Zé. Eu sempre falo isso, para a gente poder colocar Jesus como homem. Jesus veio como homem, como ser humano, carnal. Sofria, tinha febre, tinha dor de cabeça, tinha o que for, o que nós temos, ele tinha também. Tanto que quando furaram ele, saiu sangue. Já pensaram nisso?
Quando furaram ele, nós passamos na semana passada aqui o sacrifício de Jesus na cruz. Eu fiquei até preocupado com o Pedro aqui, que o Pedro estava aqui. Ele saiu na hora que eu passei, que ele viu Jesus batendo aqueles pregos na mão de Jesus. Pá, 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 pá. Não foi velcro que botaram na mão dele para segurar na cruz, não, foi prego. E não era esses preguinhos de hoje, não, era um pregão desse tamanho que penduraram ele na cruz. Ele sofreu por minha causa e por sua causa. Mas para que ele sofreu isso? Para cumprir uma missão de quem? De ser a porta do céu. Ele é a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem puder abrir para mim, ou se o Tiago puder botar aqui para mim alguns versículos que eu for falando, João capítulo 10, versículo 9. Né? Eu sou a porta. No princípio, amados, Deus escolhia Davi, escolhia alguns discípulos, alguns profetas, Isaías, Elias, arrebatou Elias, mas ele queria salvar todo mundo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, está escrito lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, 1 João 10, 9. O que ele fazia ali? Ele disse que queria salvar a todos. Amados, e nós estamos sendo negligentes. Quem aprendeu a salvar todos? Quem está aprendendo a salvar todos, vou te dizer uma coisa aqui estupefante. São os muçulmanos. Como assim? Porque eles pregam que se você morrer e matar 3 americanos, ou 4 americanos, ou as pessoas do Ocidente, vocês vão ser salvos. Tanto por isso que ele jogou um avião lá, em cima, joga avião, se mata, morre, Alá, e grita Alá e faz isso. Porque eles estão pensando na salvação dele. Desde pequeno, eles são criados, a mente deles são cauterizadas para poder viver o Alá, para poder viver aquilo ali. Enquanto nós fazemos 2 filhos e tomamos cuidado, eles fazem 10 filhos, a missão dele é fazer 10 filhos para povoar. Eu já falei isso aqui, sem saber de nada, há uns 10 anos atrás. Falei assim, a França tem mais muçulmano do que francês. E quando chega lá, quantas essas questões, ações terroristas tem lá? Porque eles estão treinando para dominar o mundo. E nós que somos chamados, já achou, abriu, Tiago? João 10, 9. Para quê? Para que nós possamos entender que nós é que temos que cauterizar a mente dos nossos filhos para servir a Deus. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler isso aqui para vocês. Já falei 3 versículos, 1 João 10, 9. Lê para mim, por favor, vocês. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será? Só. Ele agora não fez a salvação, eu vou te salvar, eu quero salvar todo mundo, mas tem que ter uma parte minha. O que é porta, amado? Porta é para você entrar. Você vê uma porta assim na tua frente, eu vou entrar nessa porta. Né? E Jesus ensinou isso. Então nós temos que entrar pela porta. É isso que ele fez. A salvação hoje em dia não é uma coisa doação. A doação foi de Jesus. Ele doou Jesus para salvar você, para ele ser a porta. Amém? E 1 Timóteo 2, versículo de 3 a 5. 1 Timóteo 2, eu agradeço muito você, Tiago, você é uma benção aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Amados, isso aqui é fato, é fato. Que todos tenham conhecimento da verdade, todos sejam salvos. Mas para todos ser salvo, tem que entrar pela porta. Amém ou não amém? Ele deseja que todos sejam salvos. Como que ele vai salvar? Ah, pastor, Jesus volta de novo e tenta salvar. Não, amado. Por que ele cedeu o Espírito Santo para você? Ah, para me salvar. Só para você salvar? Você acha que a gente não está sendo egoísta? Você acha que foi para isso que Jesus morreu? Só para salvar você? Ou para você ser um canal de salvação de outras pessoas? Um veículo de salvação de outras pessoas?
É assim que é atitude. O rapaz da atitude, eu nem sei o que ele vai falar aqui. Eu vou chamar ele aqui, vou chamar vocês, chamar a primeira turma, chamar todo mundo, botar aqui e vou dar uma aula discipulada aqui numa terça-feira para vocês. Vou pedir para ele falar aqui. Eles são treinados para isso. As crianças lá são batizadas no Espírito Santo. As crianças lá falam de Jesus na escola. Se bobear, um filho seu pode ser encontrar um desses. Hoje em dia, meu neto estuda aqui na escola do Legacy. É totalmente cristã a igreja. Dia 31 de outubro, não se fala em dia de bruxas. Nem se fantasia, nem nada. É dia do protestantismo. O dia da libertação. O dia da libertação da idolatria. Foi o dia que Martim Lutero criou a igreja evangélica, criou a igreja protestante. Então, amados, as escolas estão crescendo cristãs para isso. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6. Quando o Tiago fizer um barulhinho lá, eu vou... 6, 1. 6, 1. Tive uma aula domingo de manhã que foi uma benção, amados. Meu Deus, que aula abençoada. Foi ou não foi, Carmen? Quem estava aqui foi uma aula maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu não sei porque que Deus me espremeu naquele jeito, de tal forma que saiu tanta coisa boa. Eu não tenho nada de bom, né? É dele mesmo. São esses os mandamentos. O que é mandamento? Mandamento é de mandar. Mandamentos. É mandamentos. É ordem. Os estatutos. Estatutos. O que é um estatuto? Estatuto mesmo. Um estatuto é uma forma de você legalizar uma escritura, deslegalizar. Tem que ter um estatuto. O estatuto de uma empresa. É a legalização da empresa. Vocês que conhecem mais do que eu, estou mais fraquinho, longe do... E os juízos que o Senhor, seu Deus, fala que o Senhor, meu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês cumprissem a terra em que vão entrar e possuir. Passa. Para que, durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor. Filhos e netos. Amém? Geração para geração. Amém? Temam ao Senhor. Não é ter medo, não, é temor. Temor significa respeito. Por isso que eu estou falando que eu vou ser mais rigoroso agora, porque eu estou falhando. Né? As pessoas têm que aprender a parar de beber água no culto, parar de... Aqui nós trabalhamos com o ministério. O ministério de intercessão fica na porta orando, não fica batendo papo, e nem outros vão ficar mais na porta, vou ficar em intercessão. Eu quero ter mais intercessores na igreja. Fui chamado a atenção, não, mais ou menos. Mas eu quero mais intercessores, eu quero mais pessoas orando. Vamos orar em casa, mas orar 1 hora é fácil. Por isso que nós fazemos aqui a tenda de oração, para você treinar 1 hora de oração. A oração não é você chegar e só decorar, não. É chegar e falar com Deus, falar com Deus. Como disse, eu vi estou tão feliz ontem, eu vi domingo, uma pessoa que Deus me usou para tirar de um centro espírita da casa dele. Um homem que já escreveu mais de 50 livros, sei lá quantos livros, eu vou trazer ele aqui, pregando na igreja da Barra da Tijuca. E me perguntando, eu vou pregar de noite, me ajuda. É a primeira vez que eu vou pregar num púlpito. Um discípulo meu, um homem que escreveu, não sei quantos, um homem inteligente, reitor, hoje é diretor da UERJ, diretor do curso de Direito da UERJ. Eu fico orando assim, o que eu sou? E um homem desse me perguntando como vai pregar, eu falei, faz 3 perguntas para o seu tema. Depois ele falou assim, pastor, eu fiz 3 perguntas. E a pregação foi maravilhosa. E mandou para mim, está no Instagram, da Igreja Metodista da Barra. Continuando. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Continua. Portanto, escute, Israel. Sabia que você é Israel de Deus? Eu queria recobrar aquela música Israel. Tem uma música Israel, não é aquela daquele rapaz, não.
E tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo que lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra. Multiplicação. Eu vou ter uma aula aqui só de multiplicação. Na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. 4. Escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Continua. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Eu gosto dessa versão porque inculcará, colocar dentro, uma cirurgia. Seus filhos. Será que você faz isso com seus filhos? E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, todo tempo. Tem que bombardear a mente da criança para que não se desvie. Não, mas não existe outro caminho. Jesus já diz, eu sou o caminho. O é o quê? Artigo definido. Não é indefinido. A definido é uns, umas. Definido é o. A, os, as. Andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se. Também deve amarrá-los como sinal da sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. Só até aqui, amados. Acho que é suficiente, não é isso? Amado, Deus quer fazer isso na minha vida, nos seus filhos, quer fazer com que a gente mude. Quem está fazendo isso são os muçulmanos que fazem isso com seus filhos. E produzem mais filhos, e produzem mais filhos. Nós estamos reconduzindo, eles estão crescendo. Tem um pastor que eu acompanho muito, Luciano Subirá, ele dá uma aula de educação familiar. Ele fala como ele educou o filho dele. Ele fala assim, hoje as pessoas estão reduzindo os seus filhos. Não deixa de fazer filho, não, faz filho. Dá trabalho, educa, é uma falta de dinheiro. Trabalha que você vai conseguir. Lógico, não é uma obrigação, mas é uma forma de mudar de mente. Talvez isso, a mente está sendo uma mente que veio trazida de uma forma opressora para a nossa vida, que a gente não tem condições de cuidar. John Wesley era um dos 9 filhos de Susana Wesley. E Susana Wesley dizia que orava 2 horas por dia por cada filho. Por isso que nós estamos na igreja metodista. Aí, por acaso, hoje eu liguei, acordei, né? Eu durmo com pregação na minha cabeça. Aquele Luiz Hermínio pregando na Lagoinha. Eu vou até passar para ele ali, o Tiago, botar agora, para falar do líder que nós tivemos. Deus tem que me curar da minha vista. Ou então eu tenho que dar um jeito nisso, que usar óculos para mim. Eu vou botar para você aqui. Cadê, meu Deus? Recebe aí, Tiago. Pode botar, assim que você falar que tá na agulha, eu deixo você botar. Está no teu celular, tá? Luiz Hermínio, um apóstolo bem conhecido, homem de Deus. E então, amados, tudo isso é uma introdução que eu estou fazendo para a aula de hoje. Amém? Vamos lá. Quem quiser água, bebe água aqui, não vai lá fora não. Hein? Nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido a sua missão se partir desse mundo sem deixar filhos espirituais, capazes de se reproduzirem. O discípulo é alguém que vive por esse propósito. Repete comigo, vamos repetir? Nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido a sua missão
Se partir desse mundo, sem deixar filhos espirituais. Eu não vou nem o reproduzir, mas nós temos que fazer filhos espirituais. Eu tenho que fazer isso por vocês, amado. Eu tenho que botar isso na cabeça, porque eu tenho certeza que eu não me arrependo, nunca vou me arrepender, e tenho certeza que Deus vai falar isso para vocês. Um dia vocês vão ouvir isso de Deus, até na sua casa, até hoje, amanhã, vocês vão ouvir isso do Senhor. Continuando, amados. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar. Fica atento aí. Se eu falar, se eu puder botar aqui, pode botar, tá, Tiagão? Eu sei que eu gosto muito de você, eu estou cobrando de você, você é uma benção na minha vida. O que eu seria de mim se não fosse você? 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu já falei sobre isso, tem um livro do pastor Cote, né? O pastor Cote, ele fala sobre esse texto, ele faz um livro sobre isso, né? O homem aprovado, Deus aprova o homem. Eu falei o nome do livro, não sei que é Obreiro Aprovado. O nome do livro é Obreiro Aprovado, do pastor Cote. Ele é lá do Espírito Santo. É um livro que ele pegou esse versículo, fez um livro desse versículo. Porque a primeira coisa que ele fala, que você tem que se apresentar a Deus, não só apresentar-se a Deus. Primeiro você se apresenta a Deus aprovado. O que significa aprovado? É que passou pela prova. É horrível fazer prova, misericórdia. Eu nunca me esqueço da prova que eu fazia com um professor chamado Luna, um militar. Meu Deus do céu, eu queria bater nele. A gente estudava na aula, ele dava aula, sério, mas passava tudo, falava tudo, inteligente, a beça, muito capaz. Era química quantitativa. 4º ano da formatura, minha formatura. E passava tudo direitinho, bonitinho. E a gente anotando, não sei o que. Ele chegou e falou assim: estudem, prestem muita atenção na aula. Quem não prestar atenção na aula vai se perder. Estudem todo dia. E falava mesmo. Chegou na prova e falou assim: 25 minutos de prova. Quem não me entregar em 25 minutos, eu saio da sala e vai tirar 0. E falou assim. E outra coisa, vocês podem consultar livro, você pode botar o livro em cima na mesa, pode botar, consulta tudo que você quiser. 4 perguntas mais. Meu Deus do céu. Vai responder aquilo. Eu respondi 2 certas, quase certas, tirei 4,5. A maioria tirou 0. 1, 2, tudo baixinho. Ninguém. Tem um lá que tirou 7. Não sei como tirou 7. E aí o que Alfredo tirou 7. Nós fomos atrás dele, reclamamos, que a gente queria tirar 10, todas as notas a gente procurava, era o melhor aluno. Eu tinha um grupo de estudo que eram os melhores alunos. Não prestava atenção, ficava ali na frente, só perguntando, sabe? Ficamos chateados com ele, reclamamos ao DCE, Departamento de Estudante, diretório. Queria expulsar ele, aí a turminha do diretório que senta lá atrás, né, que fica sempre lá atrás, e queria expulsar, que é isso, que é aquilo, que ele era militar, que não sei o quê. Então, foi uma confusão danada. Só sei que ele falou: eu falei para vocês estudarem, eu falei para isso, falei para aquilo. Eu juntei o grupo, juntamos o grupo de estudo e começamos a estudar. A aula dele, não podia gravar, mas a gente escrevia tudo, o outro colava, fazia com o outro, ajudava o outro, a gente juntava as informações. A última prova, só de 9, 10 para cima. Nosso grupo, o restante continuou caindo. Eu admirei esse professor. Um professor maravilhoso. Um professor que eu aprendi a conhecer, né, estudar. Então, as coisas às vezes parecem a prova, para ser aprovado, quando a gente foi aprovado, foi uma glória. É maravilhoso isso. É só um exemplo só. Não tem nada a ver que eu sou bom, que sou ruim, nada. Só sei que o Alfredo era o melhor lá. Combati o bom combate. Obreiro aprovado. Procure apresentar como obreiro aprovado, que passou pela prova. É importante você passar pela prova, que você toma conhecimento, você pega experiência, você fica uma pessoa que você sabe, que você tem uma história, você tem cicatrizes no seu corpo, mas você sabe que as suas cicatrizes revertem para a glória de Deus. Marca você como um servo de Deus. Como obreiro que não tenha que se envergonhar. Obreiro que não tenha que se envergonhar.
que não tenha vergonha. Não é ser vergonha não, que não tenha que vergonhar da palavra, de você ser cristão. Eu não me envergonho de ser cristão, e é muito bom falar isso. Pode me acusar de tudo, mas eu não tenho medo. Já estou aqui há 20 anos aqui, já me acusaram de muita coisa. Teve uma vez que me chamaram, eu falei, pastor, eu estou ouvindo um comentário lá no céu, onde uma pessoa veio falar comigo que você estava adulterando, que estava isso. Eu falei, é mesmo? Quem era a pessoa que eu adulterei? Ela estava viajando, chamei o filho dela, falei com o marido dela, falei com todo mundo, falei, vai falar. Misericórdia, meu irmão. Pode falar o que for, pode trazer o que for. Errado eu sou, pecado eu vou pecar. Tem erros, vocês vão descobrir um monte. Já deve ter descoberto, mas nós não podemos nos vergonhar com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Procure fazer o que é certo. Maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é a palavra de Deus, você tem que saber manejar ela. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou andar um pouco mais rápido, porque eu estou com meia hora já de aula. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem falou isso? O apóstolo Paulo, quando estava para morrer. Certo de que combateu a luta do dia a dia, sofreu, mas nunca arredou o pé e perseverou até o fim. Tanto que ele completou a carreira dele, e o que mais importa é o versículo final. Você não pode perder a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, pode botar, versículo 6. Pode aqui botar. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo, eu tenho essa carta de Timóteo, eu estou estudando na escola dominical. Timóteo, eu falei, o caráter de Timóteo foi um discípulo de Paulo que surpreendeu. Uma pessoa sensacional, uma pessoa de caráter ilibado, uma bênção de Deus, um homem que era a mãe dele, Eunice, era uma serva de Deus, a avó Lloyd era uma serva de Deus, e tudo pegaram no pé dele. E o homem, amados, era um homem que Paulo, eu botei até uma frase, né? Aonde Paulo ia, levava Timóteo. Aonde Paulo não ia, ele deixava Timóteo. Como assim, pastor? Quando ele ia, ele levava Timóteo para ajudar ele, para fazer o trabalho com ele. E quando ele saía, ele deixava Timóteo, porque ele confiava em Timóteo, Timóteo fazia o trabalho por ele. Fazia para ele, fazia por ele, fazia para Deus. Então era um homem de muita confiança, porque uma pessoa de caráter, uma pessoa abençoada. Ele sabia onde ele deixava, ele fazia o serviço que deveria ser feito. Então, e obediente, missionário, um homem de Deus. Continuando aqui, amados. Então ele botou nesse versículo, dizendo, a coroa da justiça, de Timóteo, eu já completei a carreira e já sei que você é salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Todos que amam a vinda do Senhor. Maranata, volta, venha Senhor Jesus. O que ele bota porque ama o Senhor? Porque se você chegar a pessoa, Jesus vai voltar hoje. Ai, meu Deus, não, será que voltar hoje não vai me levar, não? Então, ele amava a vinda do Senhor. Tanto que ele dizia assim, Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Porque não que ele queria morrer, mas ele sabia que depois da morte ele tinha salvação. Ia viver muito melhor. E vocês também vão viver, em nome de Jesus. E eu também vou. Praticamente tudo que Jesus fala em João 17 tem a ver com a missão cumprida por ele para a formação de discípulos comprometidos. Então, todo João capítulo 17, tudo, ele fala da missão dele, entregando. Falou assim, pai, esses aqui são os discípulos que eu preparei, que o Senhor me entregou, e agora eles estão, o meu serviço está passando para eles, estou passando a bola para eles. E outra coisa, não só eles, mas todos aqueles que vão ouvir a palavra e vão aceitar Jesus. Todos aqueles que ouvirem a palavra também estão incluídos. Ele inclui também todos nós que ouviremos a palavra no futuro.
ele fala isso. Então, no futuro virão muitos que crerão na palavra e também serão meus discípulos. Amém, queridos? Então, não só os apóstolos, os 12 que estavam ali, não, todos eles. E nós também. Discípulos comprometidos. Como exemplo, usaremos Pedro, João e Paulo. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. O que Paulo quer dizer com isso, amados? Paulo está dizendo que se você for imitador dele, você vai ser um servo abençoado. Porque ele tinha consciência de que ele não queria pecar, ele não queria fazer as coisas erradas. E quando fazia porque ele era um pecador. Ele falou, eu sou o maior pecador do mundo, mas eu não quero pecar, eu quero servir ao Senhor. E ele dizia, sejam meus imitadores, quando ele falou assim, porque eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, Cristo habita nele, Cristo era a imagem que ele queria passar para todos aqueles que estavam seguindo a ele. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 Pedro 3,15. Pode botar para mim esse, 2 Pedro 3,15, Tiago? Vou esperar aqui. 2 Pedro 3,15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, ao falar, pode botar, passa, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição. O que ele quer dizer da longanimidade, voltando ali no versículo anterior, e considere a longanimidade. O que é longanimidade? Paciência que Deus tem com você e comigo, para poder nós nos aprumarmos e aceitarmos o caminho do Senhor. Todos nós temos um tempo de maturação, de conservação. Não é um conservante químico, mas é um conservante espiritual, que conserva você na presença de Deus, para que você permaneça. Ele tem paciência com a gente, teve paciência com o apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja, mas um dia ele chamou e Paulo aceitou e se entregou. Paciência com tantos outros, paciência até com Judas, que até no final ele chamou Judas de amigo. Paciência com tantos, porque ele sabe que é mais importante que um perverso seja salvo, porque Deus não se alegra nem com a morte do perverso, como Jeremias traz isso para nós. Amém? Com a longanimidade, ele tem paciência como oportunidade para salvar a muitos. Continuando aqui, amados. O texto sagrado diz, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Marcos 3, 13 a 15. Pode botar, Tiago? Perceba que esta narrativa se dá início ao Evangelho de Marcos, quando Jesus havia apenas começado o seu ministério público. É importante destacar isso. Quando 3 anos depois, o Senhor declara diante do Pai, eu completei na terra a obra que me confiaste a fazer. Está referindo-se especialmente ao trabalho feito na vida daqueles 12 galileus, que dariam continuidade à sua missão. Então aqui Marcos 3, 13 a 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos para estar, já está copiado, com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. O mesmo versículo está aqui. Deus abençoe. Obrigado, Tiagão. Vou virando a página aqui, amados. Outra verdade importante que esta passagem bíblica nos revela é
em que consiste a proposta do verdadeiro discipulado. Desde o começo, ao desafiar aqueles homens, Jesus os chamou para estar com ele e para enviá-los a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Duas coisas estavam claras: o processo e o propósito. Ninguém faz discípulos se não entender esses conceitos. Tiago, tem como passar o que eu passei para você daquele pastor Luiz Hermínio? Quando eu puder, fala comigo. Então, amados, olha só a verdade, esse texto, o que significa esse texto, a importância desse texto, de estar com Deus e enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eu vou fazer uma aula só sobre autoridade aqui. Autoridade espiritual é muito importante. A gente tem que ter noção disso. Quando você tem autoridade sobre um assunto, você quase não discute. Você exerce a autoridade. Você não precisa discutir. É como se fosse um guarda de trânsito que está ali com a autoridade de multar. Se você for fora da lei, ele vai te multar. Não, mas você não pode me multar, mas ele tem autoridade, até sobre o juiz que passar ali, ele tem autoridade. Ah, mas no Brasil, não estou falando de Brasil, estou falando de reino de Deus, tá? Então, ele tem autoridade. Autoridade chama-se autoridade delegada por Deus. Quando você tem autoridade sobre o assunto, que Deus é contigo, que você ora permanentemente e sabe que a presença dele é contigo. Você ora para uma pessoa para curar, para libertar, para fazer, para expulsar demônio, conserta. Não precisa nem gritar, não precisa nem falar escândalo. É sair em nome de Jesus. Desaparece em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Pastor, mas tem tanta gente. Mas aí, mesmo, quem cura não sou eu. Sou eu que tenho o remédio? Não, quem cura é Jesus. Se ele não quiser curar, ele não cura. Talvez a maturação daquela pessoa de ser curado não aconteceu. De repente, se ele for curar, se uma vez apareceu 10 leprosos para Jesus, né? Já está no ponto, né? 10 leprosos para Jesus. Os 10 leprosos foram lá, Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer e servir ao Senhor como discípulo. Então, é Deus que cura. Amém? Até com Jesus foi assim, cura, mas depois, o que acontece? Pode passar. Apaga a luz para mim. Obrigado. Apaga essa aqui também. Pode apagar aqui também. Apaga tudo, deixa tudo no escurinho. No escurinho do cinema. Mas não é a música não, está amarrado. A outra também pode apagar. John Wesley. Amém. Deu para ouvir? Deu para ouvir e entender? Era uma irmã, né? O repórter, na época, ele foi perseguido. Se você ler a biografia de John Wesley, é isso.
A biografia de John Wesley é muitos milagres, muitas coisas aconteceram. Então, que é o fundador do Metodista. Uma mulher entrava no culto com ele, depois saía, depois voltava ao culto da tarde, depois voltava para o culto da noite. Aí o repórter que queria pegar um blefe de John Wesley, quando chegava lá e falava, a senhora fica no primeiro culto, segundo, tanto isso. Não vejo ele, o que tem na pregação dele? Não tem vejo ele pregar, não, vejo ele queimar. E não tem um só, não. Tem uma frase de John Wesley que ele fala que vai queimar. Amados, a unção de Deus é que tem que estar sobre nós. O batismo com fogo é muito importante. Jesus Cristo falou isso, seja batizado com o Espírito Santo e batizado com fogo. Nós precisamos desse batismo com fogo. É a unção do fogo que queima, mas não te machuca. Ele vai tirar as impurezas da nossa vida. Amém? Continuando aqui, amados. Então, é importante você ter essa autoridade de pregar e exercer a autoridade, de expulsar demônios, de curar os enfermos, na sua casa, onde não precisa ser nada espalhafatoso. Eu passei um vídeo aqui na escola dominical, acho que foi não precisa ser nada disso. Duas coisas estão claras, o processo e o propósito. Ninguém faz discípulo se não entender esses conceitos. Ou seja, uma equipe de discipulado deve ter apenas um grupo de amigos, não deve ser um grupo de amigos andando juntos, mas um time de obreiros sendo treinados para os resultados. Eu tenho que treinar você para resultados. O propósito é esse. Amém, queridos? Um discípulo que prioriza mais programas, atividades e amizades nunca estará habilitado a cumprir a vontade de Deus. Ou seja, não que a gente não vai fazer programa, não vai fazer atividade, tudo bem, mas o maior propósito da nossa vida é fazer discípulos e salvar vidas por reino de Deus. As palavras dadas pelo Senhor a Moisés pode abrir o seguinte entendimento. Eu esqueci por ler aqui, Sem o alvo da frutificação, a igreja estará mais próxima da religiosidade fria do que a espiritualidade contagiante e motivadora. Amados, quando você ganha uma vida para Jesus, começa a vir um monte de gente aqui, aparecer gente, meu Deus, como é que você vai ficar motivado? Quando você tiver uma célula e tiver gente sendo salva, você vai ver como é que a igreja inflama, é uma coisa maravilhosa, é todo mundo inflamado, não é só o pastor pregando, não é, o pastor não é o artista, não é o protagonista principal, o protagonista principal é Jesus que está dentro do seu coração. Muitos falam às vezes, pastor, quer a igreja crescer por causa do dinheiro. Amados, se for falando por mim, eu posso abrir minha vida para vocês. Eu quero vidas salvas. E que Deus abençoe, eu não quero salário, eu quero vidas salvas. De preferência, vidas salvas. E eu quero lutar por vocês nesse trabalho que eu estou fazendo, que eu não sei quando vai ser, até quando vai ser. As palavras dadas pelo Senhor a Moisés pode abrir o seguinte entendimento. Dê ordens a Josué, anime-o, fortalece-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Deuteronômio 3:28. Ou seja, essas palavras dadas pelo Senhor a Moisés abrem um entendimento, porque ele não viu. Moisés não viu a terra prometida, só viu de longe. Mas quem possuiu a terra foi Josué. A relação entre Moisés e Josué tinha um objetivo de formação com vistas à sucessão. Ou seja, não tinha uma relação só com Moisés receber dádivas. Não, a minha relação com vocês é para que a sucessão, eu já tenho uma certa idade, e vocês talvez não estejam começando no Evangelho, eu quero servir para sempre, mas uma coisa é verdade, amados, o que mais precisa é que esse discipulado venha para você, que passe para outro, passa para seus filhos, passa para outros que você vão ganhar, e assim por diante. Há outros casos como este, Elias, Eliseu, Noemi e Ruth,
Davi e seus valentes são exemplos de discipulado verdadeiro, ainda nos tempos da antiga aliança. Isso aqui são exemplos que a gente... Elias e Eliseu, você vai ver que quando Elias estava para ser assunto aos céus, Eliseu ficou atrás de Elias o tempo todo, e a campanha que nós vamos começar amanhã, do manto de Elias, quando passou para Eliseu a unção dobrada do espírito de Elias. Noemi e Ruth, vocês também conhecem esse texto, né, que eu já preguei aqui, como Noemi era uma mulher que perdeu o marido e os seus filhos, e Ruth, uma moabita, e também foi alcançada por Noemi para poder servir ao Senhor. E Davi e seus 600 valentes, né? Os gaditas de Davi. Tudo isso é discipulado. Discipulado é o trabalho paciente de trabalhar o caráter e a visão de Cristo em pessoas que querem se consagrar e participar do reino de Deus, né? É um trabalho paciente para trabalhar o caráter da pessoa, para que a pessoa tenha um caráter de fazer discípulo, de ser uma pessoa que vai cuidar de outra pessoa, vai tratar dessa pessoa com o intuito de que essa pessoa depois venha multiplicar também e venha salvar. É um fazendo discípulo, não é corrente não, mas se botar corrente é coisa do diabo. Estou falando em discipulado, ser humano que Jesus fez. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos a estes serviços. Atos 6:3. Isso aqui foi quando escolheram os diáconos, e Estevão foi um daqueles que foi escolhido para ser um discípulo, né? Uma pessoa de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Antes de encerrar, eu quero que o Tiago passe um vídeo para vocês. Eu estou tendo muita dificuldade, peço perdão aos irmãos, para saber quem faltou às aulas anteriores, porque tinha uma vez tinha uma aula, por exemplo, do dia 30/4, que foi essa aula, eu não gravei. Aí me ajudou, me atrapalhou, eu não tinha aula para poder saber quem faltou, quem não faltou, entendeu? Mas eu peço perdão a vocês, mas eu creio que nós acertamos. Eu fiquei a tarde toda hoje fazendo isso. Vamos passar o vídeo, Tiago? Apagando luz, Romário. Esse aí, antes de ele começar, esse aí é um filme que está no... Não sei se alguns já viram. É um filme que foi uma pregação do Billy Graham. Na verdade, foi uma conferência que o Billy Graham fez com todos os cristãos batistas do mundo todo, não só batista, outros também. E nessa conferência ele fez um filme de um personagem indiano, né, que ele vai trazer exemplo para nós da sede de salvar vidas. Pode começar. Ô, Tiago, é esse mesmo, pode começar, vai, acho que é esse mesmo, vai, continua. Estamos quase prontos para começar. Por favor, localizem seus lugares rapidamente e preparem-se para a abertura da sessão, quando vamos iniciar os nossos trabalhos. Cadê teu celular? Tá aí? É o primeiro vídeo esse? Tá. Não é esse não. Deixa passando. Sim. Um bom dia para você. Quem está falando, por favor? A telefonista. Aí, é isso aí. Pode... A telefonista do hotel nos deseja um bom dia. Meu amigo Abraão e eu não temos ninguém para quem ligar em Amsterdã. Se precisar do telefone, por favor, pode retirá-lo. Não faz mal. É colocado aí para os hóspedes. Ela diz que não precisa do telefone. O hotel tem muitos. West.
Então, demorei muito. Você demorou demais pra se arrumar. Vamos logo. Então, Olha, já vou abrir o caminho no mapa. Então, ó, por onde é mesmo que nós vamos? Namaskar. Uma saudação do meu país que quer dizer o melhor para você. Desculpe, por favor. Eu estou procurando o Race Center. Disseram que ficava só a 5 minutos do meu hotel. Se eu fosse tentar voltar, ia me atrasar para a sessão da abertura da grande conferência dos evangelistas itinerantes. E isso seria um insulto para os meus anfitriões. Eu sou Rajan Prasad. Eu venho da Índia. Viver em seu lindo país é uma prova de que com Deus tudo é possível. Vem cá, você pode me arrumar uns trocados? Ontem à noite uns caras me assaltaram e eles roubaram tudo. A minha carteira, meus cheques de viagem, tudo. Você é americano, é? Sou sim, eu sou o Timothy Bevan. Eu estou com tanta fome que estou até tonto. Graças a Deus que não levaram seu lindo violão, Timothy. Eu até tentei reagir, mas eles eram em 6 e não deu. Eu aprendi a tocar violão na escola. Era o meu instrumento favorito. Eu aprendi uma canção popular dos Estados Unidos, uma canção do interior. Olha, só $10 é o suficiente. Eu posso devolver a você. Eu levo o seu quarto no hotel. Eu nunca sonhei achar ninguém faminto em Amsterdã. Eu não tenho dólares. Mas eu vou procurar comida para você. Vai pro inferno! Eu voltarei a este mesmo lugar assim que for possível, Timothy. Dames en heren, attentie. We beginnen momenteel. Vindt u de zitplaats zo gauw mogelijk. Prepareert u voor de eerste vergadering van onze 1986 Amsterdam Conferentie. Permitam um minuto de sua atenção, por favor. Estamos quase prontos para começar. Por favor, localizem seus lugares rapidamente e preparem-se para a abertura da sessão. Quando vamos iniciar os nossos trabalhos. Peraí. Não, pode parar. Bota aí. Eu tô sem óculos. Uma hora e 27. 1h27 minutos. Eu nunca duvidei disso. Aí já é no final quase do filme. O Timothy foi preso pelos traficantes. Eu vou morrer, não vou? É claro que não vai morrer, tio. É mais ou menos como uma formatura. Você ganha as honras sem ter sido estudante. O Timothy estava procurando ele, sabia que ele estava enrascado. Né? Timothy não, o missionário, o indiano. Você vai precisar me ver todo dia e o Sprague não vai ter que procurar você. É bom para os negócios. Timothy! Quem diabo é você? Eu estou longe do inferno. Mas eu reconheço, senhor. O príncipe das trevas é o seu senhor. Lindo discurso para um bocó.
Você não vai tê-lo. A polícia vai achar vocês dois na sarjeta, cheios de heroína nas veias. Os dois. Se manda daqui, vai embora, vai! Eu não vou sair daqui sem você, Timothy. Vamos fazer um exame de sangue. Eu sempre tive desejo de viver em paz com todos os homens. De onde saiu esse golpe? Eu tenho muito que confessar hoje, hein? Não façam isso. Tá bom. Agora, quando chegarmos lá, eu vou andando. Acho que agora tem outro. Isso aí. É só pedacinhos que eu estou passando por uma pessoa que ele estava numa conferência, mas não era só a conferência. Dentro dele tinha um coração que batia por vidas salvas. Entendeu? É uma pessoa que pode estar no trabalho, pode estar, mas a vida dele era uma vida buscando ao Senhor. É difícil. Você pode estar num restaurante, pode estar em qualquer lugar. Você é um agente de Deus aonde você estiver. E Jesus quer que a gente seja assim, né? Para poder ganhar uma vida para Jesus. Vale a pena. Né? Continua. O senhor Prasad já saiu do 311? 311? Não sei. A saída dele não está registrada. Mas hoje houve tanta confusão. Tantos participantes da conferência partiram hoje de manhã. E se você soubesse que Cristo ia voltar dentro de 1 minuto e você fosse a única pessoa no mundo a saber... Billy Graham. Você iria cair de joelhos e pedir misericórdia, compreendendo que nunca o tinha conhecido realmente? Suponha que você fosse o único a saber que Cristo voltaria em 30 segundos. Você iria correr pelas ruas e gritar com todas as forças: Jesus vai chegar, arrependam-se e acreditem! Arrependam-se e acreditem! Suponha que faltam 20 segundos. E você percebe que não viveu uma vida plena, que não está pronto para ver Cristo e fica desesperado. 10 segundos. 9. Jesus vai voltar em 8 segundos. 7. 5. 4. 2. 1. E você não está pronto. Deus confiou a pessoas como você e eu, pecadores redimidos, a responsabilidade de transmitir o seu divino propósito. Ele nos deu o privilégio, o grande e sagrado privilégio, de proclamar a mensagem do Evangelho do seu reino. Portanto, vamos pedir a Deus que nos dê uma visão clara do mundo que está além de Cristo. O mundo pelo qual Cristo morreu. O mundo que está cheio de medo, culpa, caos e é vazio de espiritualidade. Quantos de nós temos amado pessoas por Cristo ao ponto de derramarmos lágrimas? Vocês veem pessoas todos os dias e olham para elas como pessoas perdidas, separadas de Deus, com os corações vazios, procurando alguma coisa que não sabem o que é. Esta coisa é Deus. Eu não acredito que nenhum de nós esteja aqui por acaso. Deus trouxe a cada um de nós aqui para um propósito. Que cada um de nós possa partir de Amsterdã com um novo compromisso de fazer o trabalho de um evangelista. Há uma palavra que todos nós podemos dizer em todas as línguas. Eu quero que todos digam juntos: Aleluia! 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 Agora, faça o trabalho de um evangelista. Faça o trabalho de um evangelista. Faça o trabalho de um evangelista. Orem sempre a Ele para que os ajude a não falhar e para que se apresentem imaculados ante a presença da sua glória. Ao nosso único e sábio Deus, nosso Salvador, a glória
majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Deus o proteja, filho. A ti também. Um encontro tão forte, o nosso aqui. Precisamos meditar para aprender. Não vamos nos encontrar mais até. Eu vou orar por Timothy. Oi, chefe. Eu achei que você não devia partir assim sem pelo menos um tchau. Timothy. Muito obrigado. Raj, sabe de uma coisa? Se eu resolvesse algum dia ir para o seu lado, ia ser um sufoco procurar você na Índia. Pelo que eu sei, é um lugar bem grandinho. Ir para o meu lado? Eu não conheço esta expressão. Bom, Raj, você disse que o único modo é experimentá-lo, não é? E que ele é tão verdadeiro para você quanto qualquer ser vivo. E eu resolvi experimentá-lo eu mesmo. Eu quero que você, sabe... Está pedindo para ser um cristão? Não, eu ainda estou resolvendo isso. Tá bom? Raj, eu tenho um monte de lixo na minha vida para me livrar. Ele é como o varredor de ruas do meu país. Ele pode livrá-lo de tudo. Se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele será capaz de nos livrar de todos eles. E então, você deve pedir a Ele para ser o Senhor da sua vida. Olha, eu não sei o que isso significa, não. Ele vai mostrar a você. Raj me disse que você já sabe sobre mim, Jesus. Não tem muito sentido eu me repetir. Mas eu magoei muita gente, até a mim mesmo. Eu sei disso, me desculpe. Por favor. Me ajude, por favor. Eu quero acreditar em você. Eu acho que estou abrindo a porta. Meu coração está exultante. Bom, posso mantê-lo no lugar. Aqui, é aqui. Oi. Graças a Deus, ele está lá dentro esperando por nós, eu espero. Eu também espero que sim. E aí?
Timothy, não é? Pode parar, Tiago. Esse caso aqui do Timothy, esse é o pai do Timothy. Ele foi para essa, não para a conferência, me esqueci o nome do lugar que é onde teve a conferência, para procurar o pai dele. Ele abandonou a mãe dele e foi procurar o pai dele lá. Acabou que se envolveu com droga, ele já era envolvido com droga. O filme todo parece. E quando ele falou que o pai morava lá, mas ele não encontrava o pai, aí o indiano começou a procurar no estudo quanto é lugar, ver se achava o pai dele, e conseguiu encontrar. Então, o pai dele, ele ia se encontrar com o pai dele aqui. O pai dele, no princípio, não queria aceitar, e agora o pai dele ia reconciliar com ele. É uma história muito bacana, muito abençoada, e o que eu trago para vocês, primeiro, é a sede desse indiano de ganhar uma vida para Jesus. A minha vontade é de sair com vocês aqui agora, ir para um botequim, para um bar, e falar com pessoas que estejam bebendo, e perguntar para eles quem é Jesus para a vida deles. Eu já fiz isso várias vezes. Lógico, vocês têm família, estão vindo do trabalho, estão cansados, mas vocês vão ter oportunidades, né? E que vocês possam experimentar muitas vezes isso, uma vida para Jesus. Como eu te falei ontem, eu vi uma pessoa que tinha um congar dentro da sua casa, né? Um congar dentro da sua casa, e eu fui lá, ainda tinha até aquele com tridente, aquele que fica assim achatadinho, assim, que eu via nas casas de feitiçarias, casas de artigos, lá que eu quebrei esse bichinho. Esse homem se converteu e está aí, pregando o Evangelho. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Jesus mostrou isso para mim, para eu falar para vocês também vão conseguir muitas vidas para Jesus. É um prêmio da soberana vocação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar podendo compartilhar com seus irmãos, com os meus irmãos, com meus amigos, esse momento que é tão maravilhoso, fazer discípulos para Ti, Senhor. Que queime o coração deles, que arda, Senhor Deus, que o Teu Espírito mova de forma poderosa na vida deles, Pai. Que a Tua glória, Pai, venha aquecê-los, ó Pai. Não é nada impulsado pela carne, não, Pai. É pelo Teu Espírito. Não precisa ser nada desesperador, mas é algo que nós não podemos perseverar, não desistir, abrir a vontade dentro de nosso coração e deixar Deus fazer a obra dele em nossas vidas, ganhando outras vidas para Ti, Pai. Eu entrego os Teus filhos nas Tuas mãos, sopra sobre ele o Teu poder, Senhor. Sopra o Seu Espírito, Pai. Sopra a Tua graça, sopra a Tua cura. Se há maldição, sejam quebradas as maldições. Se há dúvidas, se há preocupações, se há, Senhor Deus, coisas que nos afligem, que nos impedem, Pai, nada vai impedir o Teu agir na vida deles. Eu peço a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção sobre a vida destes, ó Pai, que estão aqui, em nome do Pai, em nome do Filho Jesus, em nome do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Palmas para o Senhor dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, queridos. Perdoe o horário aí.